Olá, comprador, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Comprador. Aqui nós discutimos as estratégias e técnicas que vão amplificar o seu poder de negociação e também te ajudar a se tornar um negociador de alta performance em processo de outsourcing. Eu sou Marcelo Dantas e o tema de hoje é como conhecer melhor o preço do seu fornecedor e como simular esses preços antes mesmo de você receber uma proposta comercial. O que é que acontece? Em alguns tipos de serviços que nós contratamos, a gente precisa entender melhor como é que está feita aquela composição de custos daquele fornecedor, tá? E para isso existem algumas planilhas no mercado, né? Algumas planilhas que eu utilizo para fazer essa solicitação de abertura de custos. Alguns fornecedores eles já enviam as suas próprias planilhas, né? Que eles já têm, eles já possuem, muitas vezes até muito parecidas com essa que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, mas essas planilhas, elas às vezes têm algumas informações que ficam omitidas, né? Porque o fornecedor não tem interesse de estar abrindo o custo dele todo. E qual a importância disso, né? Primeiro, transparência. Quando você esconde algo, significa que você não quer mostrar o que é que realmente está por trás daquele custo. O fornecedor está tolerando algum outro item que fica meio que confuso se essa planilha não vem aberta. Então, a maneira dele mostrar para você que ele está sendo realmente transparente com os preços dele e de que realmente ele está fazendo o melhor possível para poder te oferecer a melhor condição dentro daquilo que ele deseja, abrindo esses custos. E quando ele faz isso, ele não somente tem como mostrar para você, por A mais B, de que aquele preço que ele está ofertando é a melhor condição possível, como também ele tem como mostrar para você que ele não tem nada a esconder, né? Que realmente está tudo ali, está transparente, está às claras e que não tem nada por trás daquela composição que foi mostrada, tá certo? Então, eles mostram aquilo que a gente precisa ver logo de imediato, que realmente se os salários estão sendo colocados de acordo com a categoria profissional ou de acordo com a convenção coletiva daquele segmento de atuação dele, ou se simplesmente eles estão colocando uma faixa salarial diferente, né? Algumas empresas ela têm sua própria faixa salarial, que não pode ser inferior nem ao salário mínimo, muito menos à convenção coletiva da categoria daqueles profissionais que estão sendo colocados à disposição para prestar aquele serviço, tá certo? Quando a gente faz essa leitura de uma planilha de composição, a gente entende melhor como é que está formado o preço e a gente tem como chegar à melhor negociação possível em termos de contratação de serviços, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje, na prática, o preenchimento de uma planilha de composição de preços, tá? Que eu utilizo muito para fazer simulações, ou seja, quando eu vou contratar um determinado tipo de serviço, eu utilizo essa planilha ou outras que eu tenho também em outras versões, para poder justamente entender como é que vai ser composto aquele preço, tá certo? Isso daí, quando eu estou falando de contratos essencialmente de mão de obra, né? Que o máximo que pode ter são materiais e equipamentos específicos para a realização daquele serviço. Essencialmente, essa planilha aqui é de mão de obra, com alguns itens correspondentes à parte de materiais e ferramentas e também com em relação a equipamentos que são utilizados especificamente na execução daquele serviço, tá certo? Então, eu vou compartilhar para vocês aqui a tela e vou mostrar. Primeiro, eu fiz algumas modificações nessa planilha para poder ficar mais dinâmica a nossa apresentação aqui, tá? Fica mais dinâmico a estruturação e até demonstrar essa planilha de uma forma mais rápida para vocês e de uma forma que vocês consigam compreender bem a diferença entre alguns itens que eu vou falar lá na frente sobre tributação, tá certo? Não é o intuito a gente explorar essa parte de tributação aqui nesse vídeo, mas até para vocês entenderem como é que funciona essa questão do regime de tributação de cada empresa na composição do custo do serviço, tá certo? Então, assim, o primeiro passo que eu vou fazer são os tipos de planilha de composição. Eu tenho uma planilha simplificada, que é essa que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, essa é a planilha de composição de custos, tá?
que vocês, que normalmente existe já no mercado, que algumas pessoas já conhecem. Essa daqui é uma planilha mais otimizada, eu alterei layout, cor, algumas fórmulas aqui para poder ficar mais dinâmico. É a que eu utilizo hoje no meu dia a dia, tá? Essa daqui é a simplificada, não é exatamente essa aqui, eu tenho uma mais completa, tá? Que tem mais informações do que essa aqui. Então, essa é a planilha que eu mais utilizo, tá? Tem outras planilhas de composição de preços, ou composição de custos, né, que a gente pode estar mostrando em algum outro vídeo. Então, já aproveito e já pedi para vocês deixarem um like aí desse vídeo, porque vai ter muita coisa legal que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, já aproveita e já vai deixando o seu like aí logo no início, para vocês estarem acompanhando aqui. Existem outras planilhas um pouco mais completas do que essa. Esse é um modelo simplificado que eu utilizo, tá, para simulações pontuais de algumas funções que normalmente a gente contrata, tipo funções avulsas. Vamos dizer que eu vou querer contratar um auxiliar administrativo, ou um técnico de segurança, enfim, alguma função específica, e eu quero conhecer melhor como é que está composto aquele preço total, né, o preço final que eu vou pagar efetivamente pelo aquele recurso. Não o que ele vai receber de salário, e sim o que eu vou pagar no final das contas pelo aquele recurso ou pelo aquele serviço que eu estou contratando. Então, esse é o modelo padrão que eu normalmente utilizo, tá? E vocês vão ver que o modelo que eu selecionei para essa apresentação é esse mesmo modelo, só com algumas diferenças. Observe aqui esses campos, observe aqui em cima também, como ele está, e como ele vai ficar agora, quando eu vou compartilhar para vocês aqui o modelo otimizado para este vídeo, tá? Eu não sei se eu vou deixar disponibilizar essa planilha aqui já otimizada para vocês, tá? Porque aquela outra eu posso até encaminhar para vocês, pode deixar na descrição do vídeo, se vocês quiserem, já vão deixando aí seus comentários, certo? Mas eu vou deixar outra na descrição do vídeo, porque é a que eu mais utilizo no dia a dia. Essa daqui, eu otimizei ela justamente para que a gente pudesse ter uma explanação melhor sobre a parte tributária, tá? Da composição, que é onde tem os principais diferenciais na hora da gente negociar. O objetivo justamente de a gente estar mostrando essa planilha de composição é para nos ajudar a fazer uma melhor negociação possível, tá certo? Então, quando eu faço essa apresentação aqui, eu gostaria que vocês entendessem exatamente como eu faço para poder negociar alguns itens específicos do preço do fornecedor a partir da análise dessa planilha de preços, tá certo? Então, a primeira coisa que eu otimizei aqui, ó, é esse campo aqui de seleção do regime de tributação. Esse campo aqui, tá certo? Deixa eu mudar um pouquinho aqui para poder dar abertura, pronto. Eu tenho aqui selecionado, eu tenho 3 regimes de tributação possíveis, tá? O lucro real, o lucro presumido e o simples nacional, tá certo? Cada um deles tem uma composição de tributação diferenciada, certo? Eu não vou entrar no detalhe dessa composição, mas eu vou mostrar para vocês as diferenças entre eles, tá certo? Então, no decorrer da planilha, eu vou mostrar as diferenças. Primeiro, eu vou começar preenchimento. Então, eu já vou selecionando aqui o lucro real, que é o mais comumente usado no mercado. A maioria das empresas, elas são pelo regime de lucro real, e outras empresas, são poucas empresas que utilizam o lucro presumido, e eu vou explicar por quê um pouco mais à frente, tá certo? E o Simples Nacional também tem outra boa parte das empresas, é mais empresas de pequeno e médio porte que utilizam o regime de Simples Nacional, tá? Mas eu vou começar aqui com o lucro real para vocês entenderem. Então, primeiro, efetivo. Aqui, por exemplo, você vai colocar aqui a função, né? Aqui são alguns dados que o fornecedor preenche, ó, a parte de cliente, ele preenche quem é o cliente, para onde ele está contratando, qual é o local de atuação, de execução daquele serviço, né? Para onde a empresa está, né? Onde o cliente está,
qual é o serviço. Então, aqui ele faz uma descrição básica, um objeto simplificado aqui do que é o serviço que está sendo contratado. Aqui ele pode colocar a logomarca dele, né, a logomarca da empresa, tá? E aqui ele já começa efetivamente o preenchimento. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui auxiliar administrativo. ADM. Pronto. Eu não vou preencher muita coisa não, para a gente não perder muito tempo, tá? Pronto. Administrativo. Aqui é o horário de trabalho, início término, digamos que vai ser de 8 às 18. Né? Eu posso botar em um formato horário. Não tem problema, 18 horas. A escala administrativa, ou você pode colocar 44 horas semanais, né? (44 horas), dias, aí 30 dias, porque você está contratando um período cheio, tá? Tem diferença, tá? Em algum outro momento eu posso fazer para vocês também a composição para determinar o preço de hora trabalhada. E aí eu tenho um outro modelo de planilha que também faz essa composição de custos, mas que no final ela calcula também a hora trabalhada, seja para o regime de mensalista, seja para o regime de hora homem, né? Contratação por hora homem, por hora trabalhada, tá? Então, digamos que o preenchimento vai ser assim, ó, o horário de trabalho, de 8 às 18, escala 44 horas semanais, dias, 30 dias por mês. Ou quantidade de efetivo, nesse caso aqui eu vou colocar um só. Vamos dizer que o salário do auxiliar administrativo seja R$1.200. Vamos lá. Se essa empresa da indústria, aqui você viu que aquele outro modelo de planilha não tem essa informação aqui, ó. Defina se tem adicional periculosidade ou não. Por que eu coloquei isso aqui? Para poder ficar mais fácil, porque senão eu ia ter que deletar a fórmula e não ia ficar legal, tá? A planilha, ela permite que você determine se aquele serviço que vai ser executado exige adicional periculosidade ou não. Ah, Marcelo, mas poxa, eu vou contratar um auxiliar administrativo, ele vai trabalhar em escritório, ele precisa adicionar periculosidade ou insalubridade? Não necessariamente, mas se ele vai trabalhar numa indústria química, por exemplo, onde a sede administrativa fica próxima, fica dentro da área industrial, fica próxima à área industrial, né, e dentro daquela área onde ele vai atuar, determinado de que ele vai precisar, sim, receber adicional periculosidade, aí sim aquela contratação vai envolver o adicional periculosidade, né? Ou se é uma área insalubre, ou é uma área que tem gases, que tem alguns componentes que gerem insalubridade naquele ambiente, ele precisa trabalhar com máscara, ou precisa trabalhar com algum EPI especial, alguma coisa assim, então também tem um adicional. Pode ser um ou outro, tá? Os dois juntos não funcionam. Por isso que eu coloquei na mesma linha, porque ou é um ou é outro, ou é adicional periculosidade, ou é insalubridade, tá certo? Então, digamos aqui que aqui eu estou contratando serviço para uma indústria, então eu vou deixar, sim, um adicional periculosidade. Ah, se eu não quisesse adicional periculosidade, eu selecionava aqui um não, e aí ele tirava aqui o adicional periculosidade. Então, vou deixar aqui como sim, porque eu quero sim com adicional periculosidade na composição do custo. Beleza? Então, tendo o adicional periculosidade, eu vou ter a composição também agora dos encargos. O que acontece? A planilha de composição, ela é dividida em montantes, tá? Então, a gente tem os montantes A, que é salários e encargos, tá? O B, que é o benefícios, tá vendo? Benefícios diversos. O C, que é materiais e equipamentos, tá? O D, que é, cadê o D? Remuneração empresarial, que é a parte da administração direta e o lucro, e o E, que é a parte de tributação, certo? Os impostos incidentes sobre o faturamento. Aqui está sobre faturamento, mas não se prenda a esse termo aqui, porque claro que a composição de cálculo ela vai ser feita de acordo com o regime de tributação que eu selecionar aqui em cima, certo?
Então, eu selecionei lucro real, então é imposto, é sobre o faturamento da empresa, tá certo? Aí aquela informação está correta. Mas se fosse lucro presumido, por exemplo, não é em cima do faturamento, é sobre uma presunção de lucro que foi definida para aquela empresa, tá certo? De acordo com a categoria, com a classificação que a empresa tiver. Enfim. Então, são esses os montantes que são divididos. Só que cada um desses montantes também tem algumas subdivisões. Então, por exemplo, o montante A é onde tem a maior subdivisão. Então, ela é dividida em grupos, né? Aí tem a parte dos salários, certo? Que é onde a gente informa que é a parte do salário base, se tem ou não periculosidade, a gente vai inserir aqui a periculosidade, se tem ou não horas extras, a gente vai previstas, né, para aquela contratação, ou seja, ele também vai precisar trabalhar após o horário, ou um horário especial para além das 44 horas semanais, então ele vai precisar trabalhar, já é definido isso na contratação, ou seja, você quando mandou o memorial descritivo, o escopo do serviço, você já informou para o fornecedor que aquele recurso vai precisar trabalhar em um horário diferenciado, em um horário extra. Então, ele já pode colocar aqui também a previsão de horas extras, tá? E se ele precisar também trabalhar em adicional noturno, também tem a previsão para adicional noturno aqui, tá certo? Vamos dizer aqui que eu só vou contratar para regime administrativo mesmo e com periculosidade, tá certo? Então, aqui já tem os encargos. Quando eu faço por lucro real, esses encargos aqui são os necessários, tanto o lucro real quanto o lucro presumido, são os encargos necessários para efeito de obrigações sociais, tá? Então, aqui eu tenho que recolher, a empresa tem que recolher, né, para o governo 20% a título de INSS, 8% a título de FGTS, 2,5% salário educação, e aí vai para o Sistema S. O Sistema S é composto por SESI, SESC, SESC, SENAI, SENAC, enfim, todos os S's que vocês conhecem aí desse sistema fazem parte dessa composição, tá? Inclusive também o INCRA e o SEBRAE, tá? Eles também fazem parte do Sistema S, tá? Quando vocês utilizam essas informações, esse montante aqui total, ó, do Sistema S, ele tem a composição de, se você selecionar aqui, o INCRA e o SEBRAE, é de 3,3%. 3,3% é a composição do Sistema S que tem que ser recolhido, tá certo? Para o governo. Esses custos aqui, eu vou falar mais um pouquinho sobre eles detalhadamente. Então, por exemplo, o INSS é a contribuição que é a responsabilidade do empresário, né? O empresário faz esse recolhimento dos 20% para o governo, que é calculada sobre o total da folha de pagamento mensal, certo? E ele corresponde a 20% do total pago aos seus funcionários, tá? E pode variar em alguns casos, tá? Mas aqui, para o funcionário especificamente, e em relação ao funcionário? O funcionário ele tem uma variação de 8% até 11%, que é descontado do salário dele. Mas o que o empresário paga para o governo, certo? É 20% de INSS. O FGTS, a mesma coisa, não é descontado absolutamente nada do funcionário, mas o empresário tem que pagar ao governo 8% do FGTS, tá? É uma espécie de poupança forçada do trabalhador, que é feita pelo empresário justamente para benefício do funcionário, tá? E caso, quando ele é demitido e ele tem direito a receber esse FGTS, é uma reserva que fica ali que justamente ajuda ele no momento em que ele estiver se recolocando no mercado, enfim, e também tem outras utilidades que hoje em dia você pode fazer com o FGTS, como a aquisição de imóveis, enfim, e outros benefícios que o trabalhador tem direito de fazer utilizando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Que é responsabilidade do empregador recolher por você, trabalhador. Então, a gente tem aqui também o salário educação, tá? Esse salário educação é um recurso destinado à valorização do magistério e investimento em desenvolvimento e manutenção da educação elementar, ou seja, o ensino fundamental.
tá? Ela corresponde a 2,5%. O Sistema S, como eu falei, é composto por todos esses itens aqui, SESI, SESC, SENAT, SENAI, SENAC, INCRA, SEBRAE, tá? E é uma contribuição que financia todas essas instituições que são responsáveis por oferecerem escolas profissionalizantes, centros de tecnologia, laboratórios que auxiliam a formação e a qualificação desses trabalhadores em todo o território nacional, tá certo? Então, o Sistema S é responsável justamente por esse desenvolvimento da mão de obra profissional, tá certo? E tem também o seguro acidente de trabalho, que é uma contribuição que as empresas fazem à Previdência Social, justamente para custear aqueles empregados que sofreram algum tipo de acidente no seu trabalho, na execução dos seus serviços, além também de custear as aposentadorias especiais que são originadas a partir desses acidentes, tá certo? É um seguro que tem variação entre 1, 2 ou 3%, de acordo com a classificação do risco envolvido naquela atividade que o funcionário exercia ou exerce. Então, já falei um pouquinho da parte das obrigações sociais, agora eu vou falar das obrigações trabalhistas. E nas obrigações trabalhistas, você tem aqui do 13º, que é recolhido, certo? Isso daqui é um aprovisionamento, tem os aprovisionamentos, tá? E esses são alguns tipos de aprovisionamentos que são feitos, tá? Aqueles que são tratados como encargos trabalhistas a partir do 13º, férias e gratificação. E esse percentual aqui é justamente uma provisão desses custos, tá? Com o 13º, com férias e com a gratificação de férias, tá certo? Que aqui é 1/12, esse cálculo aqui ó, é 1/12, justamente para cobrir, ou seja, todo mês é recolhido, ou é pago ao empresário o percentual de 1/12 de 13º, de férias e do abono de férias, que é a gratificação de férias, né? Que é aquele 1/3 que é recebido em referente às férias, tá certo? Então, todo mês ele já recebe isso para justamente, no momento em que aquele recurso precisar sair de férias, né? Aquela pessoa precisar sair de férias, ele já recebeu esses valores aí correspondentes a essa pessoa, tá certo? Também tem aqueles momentos, o funcionário teve uma enfermidade, teve que se ausentar do trabalho, não pôde permanecer no ambiente de trabalho por conta de uma doença ou de alguma enfermidade, enfim. E por conta disso, também é recolhido esse percentual aqui, que é para justamente cobrir essa ausência dele, tá certo? Ou custear até também os custos que ele vai ter com relação à ausência desse funcionário nesse período. Tem a licença paternidade, que também corresponde a 0,2%, ou seja, os dias em que o funcionário tiver que ficar afastado por conta da licença paternidade também está coberto aqui por esse item. A partir de feriados, faltas legais, também tem um percentual definido para ele, tá? A parte de acidentes de trabalho, então, o funcionário, ele teve, eventualmente, se tiver algum acidente de trabalho, claro que a gente nunca deseja que isso aconteça, mas também tem a previsão aqui dos custos que ocorrerem por conta do acidente em si. A empresa vai recebendo isso mensalmente para poder custear, né, eventualmente, alguns gastos que ele teve ali no momento de amparar aquele trabalhador que se acidentou, certo? Tem também a parte do aviso prévio trabalhado, que aqui só é para essa previsão quando ocorre efetivamente um desligamento sem justa causa, mas que o empregado ele trabalhe para compensar aqueles dias do aviso prévio, tá certo? Quando isso não acontece, aí a gente entra na rotina seguinte, que são as verbas indenizatórias, né? Ou seja, quando, por exemplo, há um desligamento sem justa causa, então tem algumas indenizações que é preciso que a empresa pague ao funcionário. E essas indenizações, elas estão previstas justamente aqui também. Ou seja, a empresa, ela tem toda a composição de tudo que ela vai ter de gasto numa contratação, no desligamento, durante a execução do serviço, está tudo isso provisionado aqui através dessa composição de custo. Então, a gente tem aqui o aviso pré-indenizado, certo? Que está incluído aqui a parte de 13º, férias e o adicional de 1/3, né, da indenização, que é a proporcional do abono de férias, referente a esse aviso prévio. Tem o aviso prévio em si,
que também tem o seu percentual definido. Tem a indenização adicional, a indenização do FGTS, sem justa causa, tá? Que é aquela que a empresa paga os 40% do FGTS, de multa do FGTS, está embutido aqui nesse percentual que é cobrado mês a mês, ou que é pago mês a mês à empresa que está sendo contratada, tá certo? Além disso, a gente tem também outras incidências cumulativas do grupo A sobre o grupo B e do grupo A sobre o grupo C, tá certo? Então, também é recolhido em INSS sobre o 13º, férias e gratificação, etc. FGTS da mesma forma. Então, tudo isso aqui tem um acumulativo. Então, esse acumulativo é feito através desse item aqui. Então, a incidência do grupo A sobre o grupo B, tá? E a incidência do grupo A também sobre o grupo C, que é a parte de indenizações. Então, inclusive, nas indenizações, também tem a incidência dessas mesmas obrigações aqui de INSS, FGTS, etc, etc, tá certo? Então, essa é a composição do montante A, tá? Que é formado pela parte de salários, a parte de encargos, sendo as obrigações sociais, as obrigações trabalhistas, tá? As ausências legais previstas e também a parte de indenizações que ocorre no momento do desligamento do funcionário sem justa causa, tá certo? E as incidências cumulativas. Esse total aqui, com base nesse salário, mais o adicional periculosidade que foi previsto aqui para esse funcionário, já foram calculados todos os encargos aqui automaticamente, tá vendo? E no final ele chega a um montante de 71,41% de encargos. Aqui, normalmente, eu utilizo até um percentual menor do que isso, só que aqui eu coloquei outras previsões para ficar mais fácil de vocês enxergarem, que é como efetivamente o empresário manda essas informações preenchidas, tá? Aqui tem fórmulas pré-definidas, cada um desses itens, tá? Mas alguns deles podem variar em função do regime de tributação, em função do tipo de serviço que é prestado, né? Da categoria de serviço que é, da classificação do serviço que é prestado. Alguns têm, outros não têm. Alguns a fórmula de cálculo pode ser diferente, mas eu coloquei aqui para ilustrar. Você vê que naquela outra planilha que eu mostrei para vocês, ela não tem essas informações preenchidas. Aqui eu preenchi para vocês entenderem como é que vem basicamente essa planilha depois de preenchida pelo fornecedor, tá certo? Com todas essas obrigações aqui, todos esses encargos. Pode ser que seja menos do que esse percentual, pode ser que seja um pouquinho mais, vai depender do tipo do serviço que está sendo prestado, do tipo de serviço que está sendo contratado, e podem ter mais encargos ou menos encargos, tá certo? Então, chegamos a esse montante aqui. Ele já soma esse montante aqui de encargos com a parte do salário base mais periculosidade daquele recurso. E aí, eu já tenho um valor aqui de 2.795 somente em função de salário mais encargos. Vocês observam aqui que só para eu ter um recurso que o salário dele, o funcionário ele vai receber esse valor aqui mais esse. E vai ter alguns descontos no seu contra-cheque, na folha de pagamento. Só que o que efetivamente a empresa vai pagar pelo aquele funcionário é isso daqui, mais os custos de baixo, que eu vou entrar agora, que é a parte de benefícios. Então, tem aqui, a depender do tipo de serviço que está sendo contratado, pode ter ou não desejum, que é o café da manhã. Né? Algumas convenções coletivas, para algumas funções específicas, tem o desejum, tá? Outras não. A parte de refeição, que é almoço, jantar ou ceia, ou almoço, jantar e ceia, dependendo do tipo de atividade, também aquele profissional vai ser contratado, pode ter a possibilidade de ter jantar e ceia, também incluído na sua alimentação. E isso daqui vai ser preenchido de acordo com essa informação. Então, vou preencher, por exemplo, aqui, para aquele auxiliar administrativo, eu vou colocar somente a refeição, tá certo? Então, vou colocar aqui, em média, vamos colocar aqui com base em 22 dias úteis, tá? Então, são, teoricamente, 22 refeições, tá? Vamos dizer que o custo médio desse almoço é em torno de R$30, tá?
Então, eu tenho aqui o custo nesse período, certo? De um mês, de R$ 30 vezes 22 dias, que equivale a R$ 660. Tá? Isso aqui a empresa efetivamente paga, não é o que o funcionário vai receber, né? Porque ele recebe esses R$ 660, só que parte dele é descontado, né? Então, o empregador ele tem direito a descontar, se eu não me engano, a 6% do valor referente à parte de alimentação desse funcionário, tá? A cesta básica também, de acordo com a convenção coletiva, eu não vou colocar a cesta básica aqui, digamos que não exija para esse tipo de função aqui a cesta básica. Transporte alternativo, digamos que o trabalhador vai trabalhar em um local de difícil acesso, ou que precise de um transporte diferenciado, porque para chegar até lá não tem transporte coletivo que atenda. Então, aqui seria o campo para preencher esse tipo de informação. Mas vamos dizer que esse trabalhador não, ele vai utilizar o transporte coletivo mesmo para poder chegar até a empresa. Então, também a quantidade de dias úteis, 22 dias úteis, vezes o valor do transporte. Digamos, então, eu vou colocar aqui uma média de transporte, vou colocar 4,50, e de volta, digamos que ele pega 2 transportes, então seria igual a R$ 9. Então, eu vou ter aqui o custo de transporte desse funcionário. Exames médicos, a empresa teve que pagar para o funcionário ter os exames admissionais, só que ele também tem que prever aqui a parte de demissionais e periódicos. Então, digamos que ele vai considerar aqui, tipo, uma verba no valor de R$ 300 para cobrir esses gastos aí de exames médicos admissionais, demissionais ou periódicos, caso tenha, tá certo? Nesse caso aí, como a gente está dando exemplo de um funcionário de uma indústria, então, ele tem também o periódico envolvido, porque dependendo do nível de risco que ele está exposto, ele precisa fazer periodicamente alguns exames para ver se está tudo bem com a saúde dele, tá certo? Avaliação psicológica, isso as empresas que fazem aquele processo seletivo com avaliação. Assistência médica. Algumas convenções coletivas obrigam a assistência médica, mas algumas com dependente, outras sem dependente. Mas a maioria das vezes, isso daí também fica a cargo da empresa, querer oferecer com dependente ou não. Tem que seguir o que está de acordo com a convenção coletiva. Se a convenção coletiva disser que a assistência médica tem que ser extensiva também aos dependentes, a empresa é obrigada a colocar essa informação aqui. Mas quando a convenção coletiva não prevê que é também extensiva aos dependentes, fica a critério da empresa oferecer ou não este benefício, tá certo? Então, digamos aqui que sim, ele vai colocar uma assistência médica para os titulares, para o titular, né? Que aí, digamos que vai ser, o custo que ele vai ter para aquele profissional vai ser R$ 200 por mês, tá? E dos seus dependentes vai ser mais, digamos, 3 dependentes, normalmente uma família padrão de 4 pessoas, né? Então, vai ter 3 dependentes, e aí vai ter o custo de também R$ 200 por mês, certo? E aí você tem um custo total de assistência médica para titulares e dependentes. A assistência odontológica é outro item que também é definido por cada convenção coletiva. Se a convenção coletiva prevê assistência odontológica, ok. Se não prevê, também fica a critério da empresa oferecer ou não este item, tá certo? Então, vamos dizer aqui que também vai ter assistência odontológica. Vou botar um plano básico aqui, R$ 25, por exemplo. E para os seus dependentes, da mesma forma, R$ 25, certo? Auxílio funeral, algumas empresas se oferecem, eu não tenho também, de acordo com convenção coletiva, então eu vou passar esse daqui. Seguro de vida, sim, é obrigatório, e a maioria das convenções coletivas exigem um seguro de vida coletivo, né, para aqueles funcionários. Pode ser individual, pode ser coletivo, dependendo da convenção, dependendo do que a empresa oferece também, se não tiver previsto em convenção, bem especificamente nesse caso. Então, a empresa pode fazer um plano coletivo que atenda também às necessidades em termos de indenização, quando houver necessidade de acionar esse recurso, e a gente quer, claro, que nunca precise, tá certo? A parte de treinamento, capacitação e reciclagem. Então, algumas funções
elas requerem alguns treinamentos específicos, principalmente NRs, né? Então, se for um trabalho de altura, tem NR específica para o trabalho de altura, para trabalho com energia elétrica, enfim, com vários tipos de atividade. E precisa de uma capacitação desses profissionais nessas NRs para que eles estejam sempre antenados com as informações, com os procedimentos, com o que é previsto em norma de segurança para aquele tipo de atividade que ele exerce, tá certo? Então, aqui é uma verba que a empresa pode colocar para efeito de treinamento desses profissionais. Então, se a empresa oferece isso daí, ou isso é exigido por força de alguma norma regulamentadora, ele tem que também colocar essa informação aqui. Então, vamos dizer que aqui ele tem sim uma verba de treinamento que, digamos, seja R$100 por mês, mas que no ano vai dar aí em torno de R$1.200, mas é para cobrir as despesas que ele vai ter nesse período de treinamento, capacitação e reciclagem desse profissional, tá? Isso tudo aqui é checável, tá? A gente pode pedir para a empresa comprovar de que realmente ela tem esses custos, que ela faz esses treinamentos, ou que ela oferece isso daqui para as empresas. Esse é o grande pulo, porque assim, não basta você conhecer e saber por que eu estou preenchendo essa planilha, tá? Esse é o fornecedor que vai preencher essa planilha. É o fornecedor que vai preencher. Por que eu tenho que saber cada um desses itens aí no detalhe? Porque é justamente nesses itens onde você vai identificar as distorções e onde você também vai identificar as oportunidades de negociação, tá certo? Então, basicamente, se você olhar aqui, daqui para cima, da parte de salários e encargos, dificilmente vai ter algum tipo de modificação em cima disso daqui, tá certo? A não ser que tenha aqui nessa parte de encargos, por disponibilidade, tem alguma diferenciação, tem alguma composição diferente, enfim. Mas, no geral, é isso daqui. Então, não muda muito em termos de informação de salário, mais encargos. Mas aqui sim muda. Então, tem empresas que oferecem alguns itens de benefício, tem outras que não oferecem, tá? O que você vai ver, no final das contas, é aquilo que você, na hora que você estiver contratando, aquilo que vai gerar o melhor resultado para a sua empresa, tá certo? Então, tem empresas que oferecem uniformes, tem empresas que não oferecem uniformes. Se for um serviço executado em um ambiente industrial, ela tem que sim oferecer uniforme para aqueles trabalhadores. Ou o profissional vai trabalhar na oficina, vai trabalhar em campo, vai trabalhar montando e desmontando máquinas, montando e desmontando andaime, ele precisa de um uniforme específico para trabalhar, ele não vai usar a roupa normal do corpo para poder, dele, do dia a dia, para poder trabalhar montando, desmontando andaime ou fazendo um serviço de manutenção mecânica em um determinado motor, não faz sentido. Então, para esse tipo de serviços, exige-se, sim, um uniforme e a empresa também tem que arcar com esse custo. Então, ele também tem que prever. Mas para essa função aqui que eu coloquei aqui no nosso exemplo, de auxiliar administrativo, digamos que não tenha. Mas, como ele vai trabalhar numa indústria, né, está lá exigindo adicional periculosidade, ele precisa, sim, de EPI. Então, vamos lá, uma previsão aqui também de EPI. Tá? Eu vou colocar, os preços são fictícios, tá, gente? Então, não se prendam pelos valores que eu estou colocando aqui, não. Aqui é meramente ilustrativo. Normalmente, quando eu vou fazer essa composição aqui, eu procuro ver o histórico do que foi contratado, de outras contratações, o que é que normalmente as empresas colocam nesses custos aqui, o que é que está previsto na convenção coletiva da categoria, eu tenho acesso também, todos nós temos acesso, é só você entrar no site do sindicato, onde aquele profissional está vinculado, né? E isso daí você pode obter essa informação através do próprio fornecedor, você pergunta em qual sindicato você está registrando esse funcionário? A sindicato X. Então, você pode chegar lá no site daquele sindicato e você pode buscar essa informação da convenção coletiva e ver esses itens que são obrigatórios e fazer a sua simulação aqui, tá certo? Até porque, quando você coloca em cima das obrigações do sindicato, na hora que o fornecedor manda para você que tem coisas que não estão previstas lá, que estão em excesso, você pode verificar se realmente, se todos eles colocaram esses benefícios, esses itens, ótimo, porque aí você compara de igual para igual. Mas alguns deles oferecem, outros não. Tá? O que é que isso vai trazer de benefício para a empresa? Que se você considerar ou não considerar esse tipo de benefício.
tá? Então, isso daí tem que ser observado, tá certo? Eu só estou fazendo a simulação do jeito que eu verificaria na prática, para poder comparar se o que o fornecedor está me apresentando está coerente ou não, tá certo? Eu não estou entrando aqui no mérito se é merecido ou não incluir todos esses itens aqui para o trabalhador. Claro que eu, como trabalhador, eu gostaria que todos esses itens estivessem preenchidos, mas claro que uma empresa que vai participar de um serviço, de uma contratação de um serviço ou de uma concorrência, ela tem que pensar em, primeiro, estar executando aquele serviço, né, e ser contratada. Então, para ela ser contratada, de repente, ela pode ser mais competitiva se ela não considerar alguns tipos de benefícios que, de repente, não estariam beneficiando tanto o trabalhador, mas estaria garantindo o emprego dele. Entende? Então, são pesos que a gente não tem como medir aqui, não é esse o meu propósito, então por isso que eu não vou entrar nesse mérito, tá certo? Então, ok. Aqui também tem a parte de higienização, determinados tipos de serviço também, além de oferecer o uniforme, a empresa tem que também oferecer a higienização. Imagine deixar o cara levar o uniforme cheio de graxa para casa dele, para colocar na máquina de lavar dele, para poder lavar, sendo que foi um uniforme que é fornecido pela empresa para a execução do trabalho dele, a depender da exposição que aquele funcionário esteja tendo a determinados produtos, esses produtos não podem ir para a casa dele, né? Então, fica impregnado no uniforme. Então, tem que ter, sim, uma empresa especializada para poder fazer a higienização desses uniformes. E é contratada pela própria empresa, tá certo? Isso também pode estar previsto ou não na convenção coletiva de trabalho dele, mas o ideal é que para determinados tipos de atividade a empresa tenha, sim, esse custo inserido. Então, em indústria química, é obrigatório, isso daí já vai definido na carta convite, que é obrigatório ele ter, oferecer tanto os uniformes para os funcionários dele, depender da função que aquele recurso vai desempenhar, tanto é obrigatório oferecer o uniforme, EPI, higienização, quanto a higienização de uniforme também, tá certo? Então, são custos que são de acordo com o tipo de atividade. Nesse caso aqui, que é uma contratação em ambiente administrativo, eu estou colocando basicamente aqui o EPI, vamos dizer que seja a máscara de fuga que ele precisa utilizar naquele ambiente, mas não necessariamente ele precisa ter um uniforme específico da empresa. Ele pode estar utilizando uma roupa comum, porque ele vai trabalhar em área administrativa, tá certo? Aqui na parte de materiais de consumo, ferramentas e utensílios, então são aqueles, por exemplo, são ferramentas que ele vai, quando você contrata um mecânico, então ele precisa de um kit de ferramenta de mecânica, um montador de andaime, ele precisa de um kit de ferramenta para poder fazer a montagem dos andaimes, né? Um pedreiro, ele precisa de um kit de ferramentas para trabalhar na construção civil, né? Equipamento de construção civil, enfim, são itens que ele utiliza no dia a dia dele, na execução do serviço dele. E os bens e equipamentos são justamente aqueles equipamentos que são utilizados, por exemplo, no serviço de limpeza e conservação, então precisa fazer poda das árvores, então tem que ter uma motopoda, tem que ter um carrinho de limpeza para poder fazer o recolhimento das folhas que ficam espalhadas nos acessos da empresa, né? Precisa ter um soprador para justamente espalhar aquelas folhas ali para um local mais afastado de onde tem a circulação de pessoas. Enfim, são equipamentos que são utilizados na execução do serviço e que a empresa também pode estar listando aqui esses equipamentos que vão atender especificamente aquela contratação que você está fazendo, tá certo? Então, ele preenche aqui. Vamos dizer, vamos colocar aqui, por exemplo, já que é o auxiliar administrativo, ele não vai ter um notebook, um computador oferecido pela empresa contratante. Então, eu posso colocar aqui o custo referente ao notebook. Por quanto tempo ele vai ser contratado? Por 12 meses. Então, se é por 12 meses, eu vou colocar um notebook que custa em torno de R$6.000. Vou colocar R$500 por mês aqui, certo? Para cobrir esses custos. Então, em um ano, vai ter aqueles R$6.000 lá que foi investido no notebook para aquele trabalhador estar exercendo a função dele, tá certo? Passando disso daqui, a gente passou aqui já pelo montante B, que é a parte de benefícios.
que são oferecidos pela empresa, pelo montante C, que é a parte de equipamentos, materiais e equipamentos. Então, a gente agora vai entrar no montante D, que é a parte da remuneração empresarial, que é a administração direta e o lucro, tá? Vale um adendo aqui. Em serviços de construção civil, de engenharia, normalmente não é esse tipo de planilha que a gente utiliza. É um outro tipo de planilha de composição de custo que eu posso mostrar para vocês em algum outro momento, caso que vocês se interessem. Então, deixa aí nos comentários que vocês gostariam de ver como é o preenchimento de uma planilha voltada mais para a área de construção civil ou para a área de engenharia, né, que utiliza, por exemplo, recursos em base de HH e que tenha também tanto a composição dos custos quanto também o que é conhecido como BDI, né? Que é justamente a parte dos benefícios indiretos, né? Que tem a remuneração do capital da empresa, tem a parte de tributos que está ali embutida também, tem a parte de lucro, tem tudo isso daí calculado dentro do BDI, tá certo? Mas nesse caso aqui não precisa do BDI, aqui você já tem essas informações diretamente, inclusive a parte de tributação aqui embaixo. Então, você aqui vai preencher, basicamente, qual é a taxa de administração. Aí, você não, a empresa vai preencher a taxa de administração que ela tem, ou seja, os custos que ela tem na administração dela, central, né, de administração central, da empresa dela, que estão ligados diretamente à execução desse serviço. Ou, por exemplo, um serviço de RH, né, que vai fazer a contratação daquele recurso, que vai fazer a parte do pagamento daquele recurso, ou seja, o RH, ela também está sendo prestadora de serviço para este contrato de forma indireta, tá? Porque você contratou o auxílio administrativo, mas tem um RH por trás, que está, um RH, o setor de pessoal, que está fazendo a parte da contratação, dos exames, dos treinamentos, dos periódicos, controlando essa questão dos periódicos também, e também a parte do pagamento, da folha de pagamento desse pessoal que está sendo contratado, tá certo? Então, isso faz parte da administração direta. Outros custos envolvidos com material de escritório que você tem que oferecer para esse profissional, e alguns itens que você precisa garantir, correspondências, né? Já que ele fica fisicamente, digamos, na área da contratante, então você precisa, eventualmente, que tenha alguém que vá lá para poder fazer o acompanhamento dele, né? Para poder estar fazendo o acompanhamento de tudo que é necessário para que ele execute o serviço da melhor maneira possível, tá certo? Então, esses custos, eles são normalmente inseridos nesse item aqui. Então, vamos dizer aqui que a empresa colocou aqui 5% de custo de administração indireta, tá? E também 5% no lucro, tá? Então, eu normalmente coloco aqui como simulação 5%, mas cada empresa vai colocar a sua. Tem empresa que coloca 20%, 20%, 20%, né? Quanto mais ela coloca, claro que mais vai onerar o serviço e menos competitiva ela vai ser. Então, quanto menos ela quiser ganhar no curto prazo, mais ela vai ganhar no longo, né? Porque ela vai ter um serviço contratado lá, principalmente se for um serviço mais contínuo, um serviço de longa duração, ela vai ter, tem como diluir isso aí. Agora, claro, não é um serviço de curta duração e tal, aí caberia ela colocar um percentual maior, mas é claro que isso daí, no total, pode se tornar, não se tornar tão competitivo na hora da comparação entre as propostas, tá? Mas a empresa pode colocar o que ela quiser aqui, tá? Aqui é o percentual livre dela, tanto da parte de administração quanto da de lucro. Eu vou manter aqui os 5%, tá? Só para facilitar a nossa análise aqui. Tá? E no finalzinho aqui, eu tenho a alíquota de ISS. Eu só preencho esse campinho aqui se a empresa não for optante do Simples Nacional, tá? Então, aqui eu tenho os percentuais possíveis para uma contratação de um serviço, de um tributo municipal que é cobrado, né? Então, tem prefeituras que cobram 2%, tem outras que cobram 3%, 4%, 5%, e também depende da atividade, né? Do serviço que está sendo contratado. Tem
tem prefeituras que elas variam essas alíquotas de acordo com o serviço contratado. Eu vou colocar aqui o padrão que a maioria das prefeituras utilizam, que é de 5%. Esse valor já vem automaticamente para cá, tá certo? E aqui eu já tenho a composição de preços para uma empresa de lucro real, certo? Então, onde eu tenho aqui o imposto de renda, que é calculado com base no percentual de lucro que foi definido aqui em cima, do lucro real. O CSLL também já foi calculado com base nesse critério, tá certo? E aí você tem os custos de COFINS e de PIS, que já estão aqui também calculados, tá certo? Vai ter um montante total de 15,45%, ok? Então, no total final, o custo do serviço total não é o custo do recurso, não é o custo da pessoa. Se fosse o custo da pessoa, eu tiraria até esse item aqui, tá? Porque alguns desses itens aqui são benefícios indiretos que aquele profissional tem, porque se não tivesse isso daqui bancado pela empresa, era ele que ia ter que tirar do bolso dele para poder executar o serviço dele. Então, a empresa, de certa forma, ela banca isso daqui para ele, certo? Então, tem um montante significativo. Ó, só disso daqui é mais do que o salário dele. Então, somando esses benefícios que ele tem, né? Somando-se ao salário dele, aí sim, o salário dele, em tese, vai ser isso daqui, mais esses benefícios, né? Porque ele está recebendo isso de forma indireta para realizar o trabalho dele, tá certo? Então, isso daqui tem que ser considerado também prefeito de remuneração do profissional, tá certo? Mas não em termos de custo total. Mesmo assim, ó, você vê que é menor. Então, esse daqui mais os encargos não, que são obrigações do governo, da empresa com o governo. Mais esse daqui, a gente tem aqui um custo total de 3.918. Basicamente, é como se esse profissional estivesse recebendo isso daqui. Claro que tem os descontos, que ainda vão ser incididos sobre alguns desses itens aqui na folha dele, tá? E vai diminuir mais esse valor. Mas é basicamente como se ele estivesse recebendo isso daqui com alguns descontos, aí ficaria algo em torno de R$ 3.500, por aí. Tá certo? Então, o benefício total dele é esse. E aí, somando tudo, o que a empresa vai gastar de fato, incluindo tudo, com impostos, com taxa de administração, lucro, materiais e equipamentos que ela cedeu, enfim, tudo isso vai dar R$ 7.355,33, tá certo? Para um recurso que custa, que tem um salário de R$ 1.560, tá certo? Então, isso daqui é onde está o valor total a ser contratado. E aí cada empresa ela vai apresentar a sua composição de uma forma, tá? Algumas podem ter algum tipo de variação. Claro que se for empresa do mesmo segmento, essa parte aqui não vai se alterar, vai ser igualzinha, vai ser idêntica, porque elas seguem o mesmo tipo de segmento de trabalho. Pode ser que o sindicato seja diferente a depender da função que esteja colocada aqui. Se for uma função em que exista mais de um tipo de sindicato, com mais de um tipo de encargo previsto lá, que ela tem que fazer o recolhimento, aí pode ter uma pequena variaçãozinha, mas não é tanta coisa assim não, tá certo? Mas o básico, isso daqui sofre muito pouca alteração, muitíssimo pouca alteração. O que vai sofrer mais alteração é isso aqui mesmo, é o pulo do gato, é onde você efetivamente vai ver as diferenças, as principais diferenças entre as propostas apresentadas. Eu, normalmente, o que é que eu faço? Eu pego essa planilha, eu seleciono toda ela, copio, e aí vou aqui do lado, ó, colo, certo? E vou colando as outras. Não essa exatamente, eu vou pegando as dos concorrentes, porque quando eles mandam essas planilhas para mim, eu peço para mandar também em Excel. Aí eu copio e coloco aqui do lado, eu já tenho minha simulação, então vou fazer um comparativo em relação à minha simulação, tá certo? E em relação aos preços efetivamente elaborados por cada um daqueles fornecedores, tá certo? Que foram convidados naquela concorrência. E é em cima disso que eu vou fazer a comparação. Aí tem uma coisa assim interessante a ser observada, tá? Quando a empresa é lucro real, ela tem essa carga de tributos aqui em cima do custo dela,
ok? Beleza. Agora, quando a empresa é lucro presumido, como é que é feito esse cálculo, Marcelo? Ah, tá. Aí eu vou mudar aqui a minha seleção. Aí você vai ver que vai mudar algumas coisas. Ó, lucro presumido. Essa planilha, mais uma vez, eu só criei ela com esses cálculos para esta demonstração aqui nesse vídeo, tá certo? Ela, por enquanto, não estará disponível, porque ela precisa de alguns ajustes ainda, tá? E ela já faz o cálculo automático aqui de acordo com o regime de tributação, tá? Isso daqui foi um estudo que eu fiz todo o levantamento da parte tributária, eu já tinha conhecimento de alguma coisa e fui buscar outras informações mais atualizadas para não colocar aqui uma tributação de repente que esteja ultrapassada, enfim. Aqui está mais atualizado, tá? Então, esses tributos aqui estão válidos de acordo com o que é previsto mesmo por cada tipo de regime de tributação. Então, no regime de tributação de lucro presumido, você vê que aqui mudou basicamente a parte de carga de impostos do imposto de renda e do CSLL, tá vendo? Que aqui estava a parte de 0,75, 0,45, foi para 4,80 e 2,88, certo? Quando ele muda para lucro presumido. Mais uma vez, eu não vou entrar no mérito de por que um com o outro. De repente, em outro vídeo, eu posso trazer um especialista, enfim, eu vou estudar isso aí direitinho para trazer um especialista para poder explicar qual é a diferença dessa tributação de lucro presumido, de lucro real e o optante do simples, tá? Para que fique mais claro para vocês. Eu posso dar uma explicação aqui, mas pode não ser muito bem claro, porque não é a minha área de especialidade. Eu estudo para conhecer, para saber entender como é que é formado o preço do fornecedor e saber diferenciar na hora que eu estou fazendo essa contratação. Então, a empresa que tem lucro presumido, ela tem essa tributação mais pesada na parte de imposto de renda e CSLL. Em compensação, ela tem uma redução no PIS e COFINS, tá vendo? O COFINS aqui na parte de lucro real é 7,60%. No lucro presumido é de 3%. E no PIS, que é 1,65% para lucro real, já baixa para 0,65% no lucro presumido, tá certo? E aí você tem um percentual total de 16,33%. Se você for comparar com o lucro real, mesmo tendo esse acréscimo mais na parte de imposto de renda e CSLL, observe aqui o percentual, ó, 16,33%. Eu vou mudar lá de novo para lucro real, tá vendo? Quer ver? Lucro real. Olhe para quanto foi. 15,45, tá certo? Então, a diferença é muito pequena ainda, tá vendo? É muito pequena entre o lucro real e o lucro presumido, tá certo? Mas existe uma pequena diferença no final das contas, tá? Justamente pela redução aqui do PIS e COFINS, há uma compensação de imposto de renda em relação ao PIS e COFINS. Por isso que é justamente para tentar manter um pouco mais equilibrado. Mas o lucro real, como a maioria das empresas é por lucro real, ainda dá uma certa vantagem. E também existe diferença quando você seleciona uma empresa pelo Simples Nacional, tá? Então, no Simples Nacional, olha que diferença tem, ó. O Simples Nacional, essa parte de obrigações sociais, ela é praticamente zerada, ela é toda zerada, tá vendo? A única coisa que fica de obrigação dela fazer de recolhimento é em relação ao FGTS, tá? Mas todos esse sistema S, salário educação, o INSS, tudo isso é retirado daqui. Por que esse INSS também é tirado daí, Marcelo? Porque a empresa deixa de pagar recolher o INSS por aqui, porque está embutido justamente na composição do tributo, né, que faz parte da alíquota do Simples Nacional. A alíquota do Simples Nacional, ela já tem embutido vários tributos, ou seja, ela já está incluindo lá o imposto de renda, ela já está incluindo o PIS, o INSS, o CSLL, o COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS, tá certo? Tudo isso já está dentro da composição da alíquota do Simples Nacional, tá certo? E essa composição dessa alíquota, ela tem uma tabela que calcula percentualmente quanto vai para cada um desses tributos, tá certo?
Então, você tem lá, por exemplo, uma alíquota de 6%, e aí, para fazer isso, aí eu teria que preencher aqui, ó, qual é o faturamento anual da empresa. Digamos que essa empresa aqui, ela tem um faturamento anual de R$ 180 mil, certo? Então, quando ela tem um faturamento de R$ 180 mil, a alíquota dela, padrão, é 6%, tá? E aí, esse 6%, ela tem uma divisão. Aqui também eu fiz justamente para ilustrar. Eu já peguei a planilha de cálculo, tá? Que faz esse rateio dessa alíquota aqui nos diversos tributos. Ela faz esse rateio, e aí justamente para demonstrar para vocês o que é que vai efetivamente para cada um desses impostos. Então, dos 6% de alíquota do Simples Nacional, aí 2,1% vai para o município, certo? Porque lembra que o mínimo que cada município recebe de tributo, né? Ela aplica de tributo para as empresas é 12%, não é isso? Então, nessa composição, o mínimo também para o município está em torno de 2%. Então, aqui foi 2,01%. Certo? Quando a empresa ela fatura até R$ 180 mil, ou seja, é como se o governo estivesse dizendo assim, olha, as empresas que têm um faturamento anual até R$ 180 mil, você não vai cobrar um ISS maior do que 2%, até para poder aliviar a carga tributária dessa empresa, tá certo? Ela, para o governo, ela vai recolher 0,24% de imposto de renda, 0,21% de CSLL, 0,77% de COFINS e 0,17% de PIS. E esse CPP é justamente a parcela correspondente ao INSS, tá certo? Que foi retirado daqui, ó. Foi retirado de lá de cima, da parte de contribuição social. Ou seja, ele caiu para cá, para a composição do Super Simples, tá certo? Então, se tivesse também algum custo de material, ou seja, fosse uma empresa que vendesse material, tem uma outra tabela, e aí ela teria o ICMS dentro da composição do Simples, né? da alíquota do Simples. Se tivesse uma empresa que fosse do ramo da indústria, teria uma outra tabela de composição para prever aqueles itens da indústria. E aí também teria o IPI embutido naquela composição, tá certo? Nesse caso aqui, como é prestação de serviços, aí a alíquota mínima é de 6%. E ela tem essa distribuição, tá? Essa fórmula que eu criei justamente para ilustrar para vocês como é rateado esses impostos dentro da alíquota do optante do Simples Nacional, tá certo? E digamos que eu altere aqui, ó, a empresa ela tem um faturamento anual de R$ 360 mil. Então, já muda, tá vendo? Ó, o regime de tributação dela, a alíquota de tributação dela mudou para 8,60%, já muda o percentual de ISS e os demais impostos também, tá certo? E a Previdência também tem o seu percentual aqui demonstrado, tá? Então, para cada um desses itens, há uma variação. Você vê que o custo total, quando a empresa é de lucro real, lucro presumido, era acima de R$ 7 mil, não é? Aqui, quando é uma empresa do Simples Nacional, ela já cai para R$ 6.004. Ô, Marcelo, você está dizendo que é melhor contratar a empresa do Simples Nacional? Não necessariamente, não é isso que eu estou dizendo. Dependendo do tipo de serviço que você está contratando, é interessante, sim, você dar oportunidade às pequenas e médias empresas. Por que não? Tá? Mesmo trabalhando em indústria, tem aquelas pequenas e médias empresas que elas precisam se desenvolver para poder chegarem a ser uma empresa de grande porte. Então, determinados tipos de serviços, você pode estar inserindo elas no contexto para que elas também tenham a oportunidade de serem contratadas. E está gerando também resultado para a sua empresa. E elas vão aprender, vão se adaptar, se ambientar com a indústria e vão também ter a oportunidade de crescer, né? Porque o faturamento vai aumentar, enfim, e ela vai pulando de etapas aos poucos. Mas, enquanto isso, ó, você já está gerando economia para a sua empresa. Porque quando você contrata uma empresa para determinados tipos de atividades, que não necessariamente precisa ser uma empresa de grande porte para você contratar, e você coloca uma empresa de pequeno e médio porte para poder executar aquele serviço, claro que empresas
que sigam todas as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Tem empresas pequenas e médias que vieram de ex-técnicos de grandes empresas que atuaram nesse segmento e decidiram montar sua própria empresa. Então, às vezes, ele tem uma equipe qualificada, ele tem um bom conhecimento técnico, ele conhece as questões de saúde, segurança e meio ambiente, já está acostumado com aquele ambiente industrial, então, às vezes, vale a pena. Olha a diferença que é, ó. Você contratar uma empresa do Simples Nacional em relação a uma empresa do lucro real ou lucro presumido. Então, há uma diferença significativa em termos desse custo, tá certo? Esse é uma das grandes vantagens. Mesmo assim, à medida que essa empresa vai crescendo, esse valor aqui vai mudando também. Então, digamos que eu pegue uma empresa agora com um capital de R$720 mil. Aí mudou a alíquota aqui de novo. Já vou para 11,05%, certo? Na composição final. Tá? Isso daqui vai mudando de acordo com a faixa de tributação que é definida para aquela empresa. Tá? Tem uma tabela que faz esses cálculos e, a depender do valor que você vai colocando aqui, ele vai mudando. Ó, 725 mil. Aí ele vai aumentando, tá vendo? 1.500.000. Opa, desculpa. Aqui, 1.500.000. Aí já foi para 13,62. 1.800.000. 14,02. E assim vai, assim sucessivamente. 3.600.000. 17,51. E até 4.800.000. Esse é o limite máximo para o Simples Nacional, tá? Então, o máximo que uma empresa pode ser, o máximo que ela pode ter de faturamento anual para ser uma empresa optante do Simples Nacional é 4.800.000. Ah, se eu colocar 4.801.000 aqui, Marcelo, 801, o que é que acontece? Ela zera tudo, certo? Só deixa aqui a alíquota de 5%, mas zera tudo. Mas, então, ela não tem que pagar mais imposto? Não. Aqui significa que você tem que alterar o regime de tributação, que não vai ser mais Simples Nacional. Aí ela vai ser ou lucro real ou lucro presumido, certo? Então, aqui você vai ter que alterar também o regime de tributação para o lucro real, por exemplo, e aí ele volta a fazer aquele cálculo normal, tá? E esse cálculo aqui, esse valor aqui, ele já ignora, ele já nem identifica mais. Então, para você saber que uma empresa é optante do Simples Nacional ou não, você tem como consultar isso também no site da Receita. Mas quando ela se mostra, se apresenta para você como optante do Simples Nacional, ela tem que apresentar também a documentação comprobatória de que ela também é optante do Simples. Tem a GPS, enfim, tem uma série de documentos que são apresentados, né, na contratação, no momento da contratação e também depois, mensalmente, ela tem que apresentar essa documentação para que você faça a verificação de que ela está fazendo todos os recolhimentos possíveis em relação ao regime de tributação que ela está vinculada, em relação também aos recolhimentos referentes ao Fundo de Garantia, o INSS, e, enfim, as obrigações trabalhistas e fiscais necessárias para ela executar aquele serviço, tá certo? Então, é assim que você define, mas essa planilha, como eu falei para vocês, não está disponível ainda, ela está em testes, em fase de testes, eu preparei ela por esses dias, tá? Foi uma otimização da planilha mais simplificada, que ela já diz aqui em tempo real quais são as alíquotas para cada tipo de regime de tributação que é selecionado, tá certo? A única diferença é que quando a empresa é optante do Simples Nacional, ela também tem que preencher aqui qual é o faturamento dos últimos 12 meses dessa empresa. Né? Então, ela tem que informar para você qual foi esse faturamento nos últimos 12 meses, para que, na hora da composição, isso daí fique bem claro. Ah, Marcelo, mas e nos próximos 12 meses você vai contratar? Será que ela vai continuar nesse regime de tributação, nesse tipo de alíquota, nesse nível de alíquota? Provavelmente não, talvez sim, talvez não, aí você não tem como saber, certo? Mas no momento que você está contratando ela, a carga tributária dela é aquela dali, e de repente, se houver alguma variação lá no futuro, você tem que. E ela comprovar que realmente, de fato, aconteceu, ou seja, aumentou o faturamento dela e que ela mudou de faixa,
na tributação do Simples, e aí você tem que entrar em acordo com ela, dependendo se ela pode absorver esses custos, a depender do que ela colocou de lucro, de administração direta, do que ela colocou de outros itens que podem estar onerando mais a planilha dela e que ela pode estar absorvendo. Ou, se não for possível, aí sim, em última instância, aí você negocia com ela, pô, mudou a faixa de tributação, então vamos ver de que forma a gente pode estar renegociando isso aí, readequando essas questões, tá certo? Mas não é assim da noite para o dia, tá? Depende muito do volume de serviço que essa empresa vai ter durante aquele período. Basicamente, em resumo, é isso. Então, vocês têm aqui uma planilha preenchida pura e simplesmente para efeito de simulação, em que você, tendo essa planilha devidamente preenchida, na hora que você receber a planilha, a mesma planilha preenchida pelos seus fornecedores, você vai poder fazer um comparativo, né, entre o que você simulou e o que foi apresentado. E aí você vê quais são aquelas empresas que estão mais competitivas, o que é que elas estão considerando a mais que não necessariamente precisaria ser considerado, ou o que elas estão considerando a menos que deveria estar sendo considerado e elas não colocaram, algum custo que deveria estar sendo contemplado ali e elas não contemplaram, porque o ajuste tem que ser para mais ou para menos, tanto faz. O que importa é que você tem que estar com a planilha preenchida de forma correta, com todos os encargos, todos os tributos sendo elencados da maneira correta, para que você não tenha nenhum problema futuro. E se a empresa deixar de cumprir alguma obrigação dela, ela vai responder, mas você tem respaldado de que tudo aquilo que você poderia fazer para que ela honrasse os compromissos dela, você fez. Então, todos os custos foram abertos, toda a remuneração foi paga devidamente, mensalmente, conforme acordado, conforme negociado, certo? E a empresa, sim, que tem a responsabilidade de estar fazendo esses recolhimentos. Alguns dos tributos são recolhidos na fonte, no momento do faturamento, né? Então, na hora que a empresa apresenta a nota fiscal, se a empresa contratante for uma fonte de retenção, então ela já retém alguns daqueles tributos aí na hora do faturamento, certo? Só que a parte de encargos e esses outros recolhimentos, aí é feito pela própria empresa e ela tem que te comprovar isso através da documentação mensal que ela apresenta em relação àqueles terceiros que estão trabalhando na sua empresa, tá certo? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, certo? Já há algum tempo eu estava querendo trazer o preenchimento dessa planilha aqui para vocês verem como é que eu também monto minha estratégia de negociação, analisando a planilha de composição de custos, ter mais informações sobre como negociar, sabendo justamente qual é a carga tributária que vai incidir sobre aquelas empresas, tá? Então, depende de você querer realmente buscar algo mais, tá certo? E, como eu falei, eu tenho já trilhado esse caminho há muitos anos e meu objetivo aqui é encurtar um pouquinho esse caminho de vocês. Me siga, me acompanhe, que aí eu vou postando aqui conteúdo. Em algum momento também eu devo estar abrindo novas vagas para o OutSource Academy, que é um treinamento específico para a formação de negociadores de alta performance em processos de outsourcing, tá certo? Em algum momento eu devo estar abrindo novas turmas para o OutSource Academy, mas enquanto isso, vão me acompanhando, que tem muito conteúdo de graça aí para vocês, tem muita informação de graça e que vai ajudar vocês no seu dia a dia, nos seus processos de negociação de serviços, tá certo? Um forte abraço para vocês, fica com Deus. Mais uma vez, se gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like, não custa nada, ajuda a fortalecer o canal, ajuda que outras pessoas também tenham acesso à informação, compartilha e estamos juntos aí nessa caminhada, tá certo? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.